do 15, depois do 18 até o 21. Vamos ler. Diz assim, a vai dar um pouquinho diferente, mas vamos acompanhar. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Amém? Os irmãos estão acompanhando aí? Depois do versículo 18. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que estava comigo: que é isso? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vem fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos dedicar esses minutos, vamos passar aqui diante do Senhor, para que o Senhor revele a nós a sua palavra. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor, mais uma vez. Nós já te bendizemos, ó Deus, com os louvores aqui entoados. Nós te glorificamos por essa manhã abençoada que o Senhor nos deu, por estarmos aqui vivos, ó Pai, com saúde diante de Ti. O Senhor, ó Pai, possa falar conosco através da Tua palavra agora, nos revelando, ó Pai, cada detalhe do qual precisamos, Pai, entendê-lo. Para que possamos sair daqui mais cheios, avivados e transformados por essa palavra, em o nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, fazer aqui um breve resumo, voltar aqui rapidinho. A palavra de Deus veio ao profeta Zacarias, que também era sacerdote, e ele falou, profetizou ali durante mais ou menos 2 anos. Ele era contemporâneo, viveu no mesmo tempo do profeta Ageu e Malaquias. Ageu profetizou somente 2 meses, e depois da palavra do Senhor proferida por Ageu, levantou-se Zacarias. O Senhor levou a palavra até ele. Então ele traz novamente uma palavra de Deus ao povo de Israel, que estava voltando do cativeiro. Esses 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, foram profetas depois do exílio, pós-exílio, pós-cativeiro. Então, eles trazem uma palavra, Ageu traz uma palavra de reconstrução, falando para o povo: olha, vamos reconstruir o templo, reconstruir a casa do Senhor, porque a reconstrução do templo tinha sido paralisada por 15 anos, por causa de governos, por causa também do povo. E Ageu traz de volta essa palavra, dizendo: vamos reconstruir o templo. E Zacarias também, por meio do Senhor, traz a palavra, reforçando isso: vamos reconstruir o templo, mas não somente o templo, mas as vossas vidas também diante do Senhor. O coração deles tinha ficado cativo ainda lá em Babilônia. Eles saíram de lá, mas o coração deles ainda ficava cativos lá. E Zacarias traz essa palavra: olha, arrependam-se verdadeiramente, voltem-se para o Senhor, e Ele voltará para vocês também. Como Tiago falou lá também no capítulo 4, versículo 8: chegarmos a Deus e Ele chegará a vós. E ele traz essa palavra e também serve para nós nos nossos dias. A palavra do Senhor, ela é um alvo que acerta, é uma flecha que acerta o alvo dos nossos corações. Então serve para todos os dias. E nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos tornar para o Senhor todo dia, pois o pecado que tão de perto nos rodeia nos suja e talvez nos prende naquilo ali que a gente não consegue nem enxergar que nós estamos errados. Então, o primeiro passo é arrepender, depois confessar e mudar de vida. Essa é a primeira palavra que ele trouxe. E depois ele vai ter as visões.
a primeira visão, nós falamos que ele viu ali um homem montado num cavalo vermelho entre as murteiras, e atrás deste homem havia vários cavalos, vermelhos, marrons e brancos, que simbolizavam que era Jesus Cristo que estava ali, que estava no meio das murteiras, que era o povo de Israel, que atrás desse homem, como eles falam, o anjo do Senhor, eles não sabiam que era Jesus, mas nós sabemos que é Jesus pré-encarnado ali. Por quê? Porque o anjo tinha autoridade para falar com Deus, e ele falava com Deus, e Deus, por ele falar com Deus, Deus mudou ali a sua postura. Então, quem pode fazer isso a não ser Jesus? Que é chegar a Deus com essa intimidade. Então, ele é representado na figura de um homem montado no cavalo vermelho, e atrás dele estavam vários cavalos vermelhos, marrons e brancos, simbolizando a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus, porque esses cavaleiros patrulhavam a terra e traziam uma notícia para o povo, dizendo: olha, as nações estão tranquilas. Esses patrulheiros trouxeram uma mensagem que parecia que a terra estava tranquila e em paz, só que era uma falsa paz, porque Israel estava sendo cativo, Israel estava totalmente destruído. Eles entraram na cidade, saquearam o templo, destruíram tudo, colocaram fogo na cidade. E então era uma falsa paz. Deus não queria aquilo. E o anjo intercede a Deus, fala: Senhor, até quando vai ficar desse jeito? O Senhor não prometeu que depois de 70 anos haveria de vir o consolo? E Deus então se ira contra as nações. Eu li o versículo 15, porque ele é uma ponte da primeira visão para a segunda visão. Olha o que diz aí: e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas acabaram mal. O Senhor estava um pouco indignado. Por quê? Porque o povo estava pecando, o povo se esqueceu de Deus. Nós vemos o profeta Ezequiel, se não me engano, capítulo 10, ele vai falar, profetizar, e eles viram a glória do Senhor se retirando da cidade de Jerusalém, do templo, porque o povo estava agindo como se o templo fosse algo místico, e a glória do Senhor sai da casa. Mas agora ele vem profetizando aqui, o profeta Zacarias, trazendo um arrependimento, mostrando na primeira visão que o Senhor vai voltar com a sua presença e com a sua glória, mas o povo precisa arrepender e o povo precisa se voltar para Deus. Então ele ficou indignado. Olha, com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Irmão, não é assim no nosso dia de hoje. Nós nos vemos os poderes, os governos, as pessoas, vamos colocar as empresas, os empresários, as pessoas que estão ao nosso redor, confiantes, agindo como se podemos fazer o que nós quisermos, que nada vai acontecer, não vai vir juízo nenhum, Jesus não vai voltar em nada. Parece que todo mundo está vivendo assim, que vivem confiantes. Estou indignado, estou irado com as nações que vivem confiantes. O Senhor Deus trouxe essa palavra porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram mal. Irmãos, Deus usou os impérios, os imperadores, as outras nações para disciplinar o povo de Israel. Porém, essas nações foram agressivas demais. Elas mataram de uma forma bruta, elas assassinaram, elas destruíram, elas gravaram mal. E o Senhor ficou o quê? Um pouco indignado, mas agora ele estava irado. Então começa aqui a resposta da oração do anjo que estava sentado no cavalo vermelho na primeira visão. Porque o anjo clama ao Senhor Deus: Senhor, até quando? E nós fizemos uma pergunta aqui no início, dizendo: será que Deus ainda está conosco? E nós vimos no estudo, na primeira visão, que o Senhor está conosco. Porque no versículo 14 ele vai dizer, ele fala assim, e esse que diz: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com empenho
eu estou zelando por Jerusalém. Porque mesmo as pessoas que estavam sendo afligidas, o Senhor estava olhando para eles. Muitas vezes nós passamos por lutas e provas, dificuldades na nossa vida, e às vezes nós não entendemos que isso é uma prova do Senhor, que isso é um amor do Senhor para conosco. E é isso, irmãos. Muitas vezes a gente não consegue entender. O povo de Israel, eles tinham uma dificuldade de entender que as nações que oprimiam eles eram enviados por Deus. Eles tinham um pouco essa dificuldade. Em Abacuque, eles vão fazer essa pergunta para Deus: Senhor, nós somos teu povo e nós estamos sendo tão oprimidos dessa forma, as pessoas que não é seu povo estão tranquilos demais. Nós vemos nos Salmos também, os salmistas fazendo essa pergunta, indignados com os ímpios prosperarem e o povo de Deus não. Mas nós vemos também lá, quando o profeta Balaão, ele dá uma instrução para Balaque, falando: olha, eu não vou conseguir abençoar esse povo não, mas você pode plantar ali uma raiz de pecado, que aí o Senhor vai se afastar dele e você vai conseguir atingir ele. Então é assim, irmãos, nós temos que estar com o Senhor, independente das situações. Vem tempo difícil, vamos continuar adorando o Senhor. Está tempo tranquilo, vamos continuar adorando o Senhor, porque é isso que Ele quer, é o nosso coração, não é a nossa aparência, é a nossa sinceridade. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas aí ele agora vai ter essa outra visão. O Senhor vai agir agora. Até então ele estava só observando, só patrulhando, só observando o que estava acontecendo, porque a promessa foi de 70 anos de cativeiro, mas também havia uma promessa de restauração. Essa promessa de restauração, ela vai começar a ser cumprida aqui, mas ela ainda está para cumprir, porque o povo de Israel ainda não foi totalmente restaurado, sim, quando o Messias vier. Então, a mensagem central de Zacarias nessas 8 visões é: o Messias virá. O Messias virá. Para nós, Jesus já veio. Ele já se manifestou, morreu na cruz do Calvário, cumpriu toda a vontade do Pai. Mas os judeus ainda não reconheceram Jesus como Messias. Jesus voltará e instaurará para sempre o reino eterno. É assim que é a mensagem central. E a pergunta de hoje para nós é: e quanto aos nossos inimigos, o que vai acontecer com eles? Essa é a pergunta desse domingo. Então, irmãos, vamos entender aqui essa visão. Deus se irou para as nações que viviam oprimindo o povo de Israel, que viviam confiantes. E agora no versículo 18, ele vai falar: levantei os olhos e vi, eis 4 chifres. Vamos entender isso aqui. Ele viu 4 chifres. E depois ele pergunta ao anjo, o anjo fala quem são esses chifres. E eram as nações que dispersaram Israel. Depois levanta 4 ferreiros. E ele pergunta: e esses quem são? E ele fala: esses ferreiros vieram para amedrontar e derribar, destruir esses chifres com o seu poder. Então, o Senhor mostra para ele os poderes, que são os chifres, e depois o Senhor mostra para eles que tem também os ferreiros que podem destruir esses chifres. Então o Senhor aqui começa a mostrar a libertação, que Ele tem todo o poder, o controle, para mostrar finalmente a libertação ao povo. Amém? Então, os chifres, o que são? Nós sabemos que os chifres na Bíblia têm o significado de poder. A gente vê ali em Daniel, no Apocalipse,
tem essas figuras, chifres, mas sempre que você lê chifre na Bíblia, você vai lembrar de poder, de força, de domínio, porque na época, os chifres ali, para quem era pastor, porque o povo de Israel era um povo pastoral, para quem era pastor, os judeus ali, um animal com chifres representava perigo, representava ameaça, porque era um animal cruel que atacava as ovelhas com força, atacava o rebanho. Então, era um símbolo de ameaça, é um símbolo de força, é um símbolo de poder. Todo chifre, toda essa expressão que você vê na Bíblia, chifre, você vai lembrar disso, poder. É uma figura usada para referir a isso. Tanto domínio econômico, como militar, com força, com brutalidade. Isso que é chifre, né? Então, essas nações opressoras que dispersaram a Israel, quando fala Israel, fala do reino do norte. Quando fala Judá, reino do sul. E quando fala Jerusalém, porque é a capital de todo Israel. Então essas nações opressoras, os estudiosos e teólogos vão dar nomes para esses 4 chifres. Tem uma discussão aí a respeito disso, porque eles vão falar que pode ser os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. Eles vão falar que pode ser as cidades em volta de Jerusalém, porque falam do 4 cantos da terra, que vai ser os amalequitas, os filisteus, esse povo que oprimiram. Mas a mais sensata resposta e significado para esses chifres é o seguinte: são os 4 impérios que dominaram Israel e a destruíram, colocaram fogo, e acabou, que dispersou toda Israel até hoje os persas, que é Babilônia, a Pérsia, a Grécia e a Roma. Olha para você ver como que a palavra de Deus ela é tanto para o tempo agora quanto para o futuro. Nessa época aqui, o povo estava sendo aprisionado, tinha sido aprisionado por Babilônia, que nós estudamos que caiu para quem? Medo e Pérsia. O rei Ciro destruiu o governo da Babilônia, tomou o império para si. E depois veio Alexandre o Grande e tomou o poder dos Medos e Pérsia. E nós vemos na história que Alexandre o Grande morre e os romanos tomam conta. E eles dominam, estendem esse governo até a Gália, uma cidade a qual Júlio César que conquistou. E a gente fala de Roma, a gente lembra de Júlio César, que ele foi um grande conquistador. E mais, essa cidade de Gália foi o que destruiu o mundo, porque virou uma briga interna por causa dessa cidade, matando o outro, e acabaram perdendo o poder entre si, que espalhou esse poder. Então, dentro da história da nossa humanidade, aqui, falando do povo de Israel ali, concentrado ali, a gente vê esses 4 impérios. São esses 4 chifres que o Senhor mostrou aqui na visão de Zacarias. Então, esses impérios governaram o mundo antigo, ali naquela região, dominaram tudo, mas Deus promete acabar com esse domínio. O povo estava sendo cativo, o povo espalhou-se, mas Deus promete a disciplina, Deus faz essa disciplina acontecer. Porém, essas mesmas nações que trouxe essa destruição para Israel, elas também foram destruídas e lançadas ao pó. Nós vemos aí a história. Você entrar na internet ou você conversar com alguém, você vai ver as ruínas de Roma, vai ver as ruínas de Babilônia, vai ver as ruínas de Pérsia, da Grécia, foram todas também destruídas. E assim Deus promete, e assim Deus cumpre, porque Ele tem todo o controle na sua mão. Todo o controle da história está na mão do Senhor. Essa foi a segunda visão de Zacarias. Primeiro levantou todos os chifres,
também levantou os ferreiros, mostrando que os chifres são fortes, os chifres são grandes, mas tem os ferreiros que podem destruir esses chifres. O que nós podemos aprender então com essa visão, irmãos? Deixa eu ver se eu entendi. Quem são os ferreiros? Não, vai chegar. Calma aí. Se eu falar tudo uma vez, vai ficar embolado, não vai entender nada. Então vamos lá, a primeira coisa. Zacarias levanta os olhos e vê. No versículo 18, olha aí. Levantei os olhos e vi. Irmãos, a importância de enxergar é também levantar os olhos. O que eu vou enxergar na frente se eu fico cabeça baixa? Se eu fico olhando para o chão? Quantos de nós, irmãos, nós não vemos porque nós não nos posicionamos? Quando o Senhor fala conosco, nós temos que nos posicionar. A palavra do Senhor é proferida toda semana aqui na igreja, mas nós temos ela na mão e no nosso coração. E nós não levantamos os nossos olhos para observar o caminho. E quando eu olho lá na frente, eu posso ver um buraco, eu posso ver um obstáculo e preparar para isso. Então o Senhor nos convida a levantar os nossos olhos, olhar além dos montes, porque de lá vai vir o socorro nosso. Se a gente ficar com a cabeça baixa, a gente vai ficar igual um cego, mesmo enxergando, a gente não vai enxergar nada direito. Eu estou andando de moto, eu gosto de observar lá na frente. Estou olhando atrás do carro, alguma coisa, eu estou olhando na frente do carro, e às vezes o carro sai de um buraco e a gente acaba caindo em cima, dentro. Então é a importância de a gente olhar lá na frente, enxergar as coisas como Cristo nos ensinou. Olhar lá na frente, olhar além das circunstâncias. O Senhor não vê como vê o homem, Deus vê o coração nosso. Mas se nós levantarmos nossa cabeça, nos posicionarmos e olhar lá na frente, a chance da gente entender o plano de Deus ou escapar de alguma situação é muito maior. E ele olha, levanta os olhos e vê. Também é importância, muitas vezes tem uma frase que fala assim: o maior cego é aquele que não quer ver. E é verdade. Então a gente está com a vista aberta, mas com os olhos tampados para a coisa de Deus. Muitas vezes a gente está seguindo as coisas do Senhor, mas nossos olhos estão fitos em outras coisas. Nós estamos desviando nosso alvo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós levantemos, olhamos e vemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. E clamar a Ele para cumprir em nós o que Ele prometeu. É isso que é a primeira lição aqui. E depois Ele vai fazer a pergunta, fala ao anjo: quem são esses chifres? E a resposta dele: são os chifres, são as nações que dispersaram a Israel, Judá e também a Jerusalém. Então, irmão, a gente vê na história que os impérios que dominou nessa época foram muito cruéis com o povo de Deus. Então, principalmente, eles dominaram, eles massacraram, eles derrubaram o templo, derrubaram as casas, derrubaram os muros, acabou com Jerusalém, saquearam, arrasaram tudo. Porém, a gente vê que é um poder tão forte, mas que pode ser derrotado. Olha o versículo 21 na parte A. Ele fala assim: o que veio fazer estes? Ele respondeu: aqueles chifres são os que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Olha que interessante. Esses poderes, esses impérios, foram tão cruéis, tão fortes, que dispersaram o povo de Israel de forma que eles não puderam nem levantar a cabeça. Primeira coisa que a gente aprendeu: levantar os olhos para poder ver. E agora eles foram tão oprimidos, tão massacrados, tão judiados, que eles não conseguiram levantar nem a cabeça. Com nós não é a mesma coisa, irmãos.
Nós passamos por lutas na nossa vida em vez e nós não conseguimos nem levantar a cabeça. Nós entramos num estado de cativeiro para o pecado, para as coisas do mundo, de uma forma que nós não conseguimos nem levantar, nos posicionar diante de Deus. Ficamos com medo, ficamos amedrontados de uma forma que vem o desânimo, faz a gente parar, faz a gente regredir, faz a gente não reconstruir. E o Senhor nos convida nessa manhã: olha, levante a cabeça e mediante qualquer situação que você tiver, não pare por nada, porque é o Senhor que tem o controle de tudo, a história é a sua vida. E mediante a qualquer coisa, vamos levantar nossa cabeça e confiar no Senhor, deixar tudo na mão dele, ele tem o controle na sua mão. Agora, irmãos, naquela época foi um tempo muito difícil, porque eu fico por imaginar o povo sendo oprimido, o povo sendo dominado, o povo sendo massacrado, e Deus ali observando, Deus deixando com que tudo acontecesse, mas Ele traz aqui uma solução agora. Ele se ira contra esse povo, ele se ira contra as nações que estavam a oprimir o povo de Israel, e traz uma nova esperança para o povo, porque ele traz aqui um símbolo chamado ferreiros. Agora, qual o Pérez falou, que são esses ferreiros? Ele traz um símbolo aqui chamado ferreiros. Esses ferreiros, irmãos, ele é aquele que tem o poder na sua mão de destruir também, de derrubar, de acabar com aquilo que é forte. Porque a gente vê eu já vi, estava vendo esse dia no filme, e lá tinha um ferreiro que colocava a espada no fogo, ia ficar vermelho, ia com o martelo, batia de ferro para tirar as impurezas, para a espada ficar bem afiada. Tem o poder na sua mão de destruir também. Então ele levanta esses ferreiros, que agora denota que é mais forte do que os tigres, para mostrar então sua força. Nos nossos dias de hoje, a nossa luta hoje não é contra carne e sangue. Efésios 6,10. A gente vai ler que é contra principados, potestades, hostes espirituais, idealistas. Mas eu destaquei aqui 4 coisas que nos militam, que vêm contra nós, como esses chifres. Porque na época, o que afligiu o povo de Israel foram Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Foram esses chifres que amedrontaram, que ameaçaram, que levantaram contra o povo de Deus. Hoje, nos nossos dias, o que é que são esses chifres para nós? O que é que vem, que levanta contra nós para nos destruir? Nós aprendemos que é o diabo, que é o nosso adversário, que tenta imitar Jesus em tudo, até na figura do leão, né? Que anda ao nosso derredor, buscando, rugindo, buscando a quem possa tragar. Ele é o nosso acusador, nos acusa quando a gente peca, quando a gente erra. O diabo, o mundo que nos odeia. A palavra mundo, quando a gente vem falar mundo, a gente vai lembrar do sistema que rege o mundo, as coisas, os governos, as coisas que são implantadas por coisas desse meio, desse sistema governante, que nos leva também para o pecado, para fazer coisas que desagradam ao Senhor. E esse sistema mundano nos odeia, porque a gente vai contra esses ensinamentos, essas quebras de princípio, a gente não aceita, então ele nos odeia. O mundo, os poderes carnais, a nossa carne, as nossas concupiscências, as nossas vontades, as tentações que sobrevêm sobre nós. Então a nossa carne também é uma coisa que levanta contra nós. E por último, o pecado. O pecado que nos afasta de Deus. O pecado que nos suja,
o pecado que não permite que o Senhor entre em nossa vida, o pecado que nos tira da aliança do Senhor. São essas 4 coisas que levantam contra nós uma força total, uma força para tirar de nós a promessa de Deus, de uma vida eterna. Essas 4 coisas levantam como um chifre para nos amedrontar, para nos fazer parar. Mas nós aprendemos que Jesus Cristo, Ele venceu o diabo, Ele venceu o mundo, Ele venceu a carne e Ele venceu o pecado na cruz do Calvário, derramando todo o seu sangue. Naquela época, os ferreiros, os estudiosos vão dizer que esses ferreiros que foram levantados ali foram os próprios governantes desses impérios, que para a Babilônia foi levantado Ciro, que levantou contra a Babilônia e destruiu a Babilônia. Para a Pérsia foi Alexandre o Grande, e para a Roma foi a próprio povo de Gália. E os babilônios também sofreram com os assírios, e não só os medos de Pérsia, mas todo aquele povo que sofreu. Os estudiosos vão dizer que são esses aí. Só que a gente não tem que ficar, foi isso, foi aquilo outro. Mas temos que entender o seguinte: que o controle de tudo está na mão de Deus. Olha para você ver, quando a Babilônia foi cair, foi perder o seu domínio, a palavra de Deus veio aqui, Daniel, porque eles estavam ali festejando ali. Vamos ler lá, vamos só contar rapidinho para vocês entenderem. E de repente vocês vão lembrar que apareceu uma mão de fogo, escreveu letras de fogo na parede, escrito Nené, Tekel, Tarsim. Significava que o Senhor tinha contado o tempo do governo daquele rei e ia destruir esse governo da Babilônia, que eu falei. E naquela mesma noite, o Senhor falou com Ciro. Olha para vocês verem. E a palavra veio a Ciro falando: olha, vai por debaixo das muralhas de Jerusalém. Assim que o rio secar, vocês vão entrar e vão dominar a Babilônia. E assim eles fizeram. Segundo a palavra do Senhor, eles fizeram naquela mesma noite que aquela palavra saiu. Eles entraram por debaixo da muralha e tomaram o domínio da Babilônia. Então a gente vê na história que é o Senhor que controla tudo. Se levantar um chifre forte, Deus levanta um ferreiro mais forte ainda para a história. Quando a gente está falando do nome aqui, a gente está falando da história mesmo. Mas a Babilônia, no caso aqui que eu citei, Babilônia, Pérsia e Roma, que foram os chifres da época, foi substituído para o que nós sofremos hoje, que é com o diabo, com o mundo, com a carne e com o pecado. São esses os significados para nós, igreja, hoje, certo? Os ferreiros saíram Agora, para nós hoje, quem que se levantou contra isso tudo e venceu? Foi Jesus Cristo. Ele é o ferreiro que foi levantado por Deus para vencer tudo por nós, nos abrir um caminho que nos leva até o Pai. Amém? Então, os ferreiros, irmãos, é um poder soberano de Deus que levanta para derrotar os inimigos. É Deus quem levanta. Deus não sai do nada, é Deus quem levanta. É um símbolo de como se fosse um braço, a mão do Senhor agindo na história, agindo por meio deles. Amém? E Deus é quem levanta, e Deus é quem destrói, é Deus que traz lição, é Deus que traz paz, é Deus tem o controle de tudo. Essa visão aqui vai mostrar para o povo de Israel que Deus tem controle de tudo, que Ele estava trazendo agora a solução
para as aflições presentes naquela época mesmo. E, mediante a isso, tem mais lição. Eu quero destacar hoje que Deus defende o povo de Deus. O povo de Deus. Quando a gente fala agora povo de Deus, nós estamos falando da igreja mesmo. Podem passar, podem levantar o que for. Levante o diabo, levante o mundo, levante o pecado como na nossa vida, levante a carne com toda a sua força, mas Deus pode acabar com isso tudo. Por quê? Ele pode já venceu isso tudo, porque Jesus Cristo morreu por nós. Agora nós temos o poder de vencer isso tudo. Ele defende nós, é Ele que levanta os impérios, é Ele que levanta esses poderes, essas forças, mas é Ele que destrói também. A palavra do Senhor, ela não passa, irmãos. Ela é como um martelo que nos apenha. Olha em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 29, vamos ler lá, rapidinho. Jeremias 23, 29. Olha lá. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? O que é que acaba, que destrói toda qualquer força? A palavra do Senhor, ela é como fogo e como um martelo. O que o ferreiro usa para poder destruir alguma coisa, para poder transformar alguma coisa? O fogo e o martelo. Não é assim que ele faz? A palavra do Senhor, ela é assim. O ferreiro tenta moldar o ferro, né? Colocar do jeito que ele quer. Moldar o ferro. Ele molda o ferro. As pessoas mais novas não vão saber o que é o ferreiro. Na época nossa aqui existiam 2 ferreiros aqui. A gente via ele trabalhando ali. Né? Pegava o ferro, ele esquentava, fazia o que ele queria. Exatamente. Trabalha com o ferro, fogo e martelo. A gente vê isso nos filmes. Eu gosto muito de filmes de história. Ver isso nos filmes é muito interessante, irmãos. A forma que era usada antigamente. Deus hoje ele usa a sua palavra como fogo e martelo para poder moldar nossas vidas, para poder transformar, restaurar nossa vida por completo. E nós temos que estar preparados para esse momento que é. Muitas vezes a palavra do Senhor vem com um martelo na nossa vida e nós não fazemos nada. Nós não aceitamos a correção do Senhor e entramos em rebeldia e não nos transformamos, não deixamos de ser moldados, não deixamos de ser mudados por ela. E também Deus protege o seu povo. A gente vê na história a disciplina do Senhor veio, mas agora o Senhor se ira contra esse povo que trouxe a disciplina para os destruir e nos tornar pó, porque o Senhor prometeu que vai restaurar todo Israel, Judá e Jerusalém. Assim também é com a nossa vida, irmãos. O Senhor Jesus ele prometeu que vai voltar, que vai restaurar o povo por completo, de uma forma gloriosa. E aqueles que estiverem preparados, eles vão ser transformados num corpo de glória para viver eternamente com Ele. Essa é a nossa promessa. Nós temos que tomar posse dela. E Ele protege nós. Muitas vezes a gente passa por livramentos que a gente nem percebe que o Senhor foi o Senhor que livrou a gente no dia a dia. Livramentos de morte, livramentos de situações que iam entrar em enrascado. O Senhor nos protege. É o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos direciona. Agora, quando nós estamos desprotegidos, ou entrando em rebeldia, ou fazendo coisas que desagradam o Senhor, ou quebrando princípios, a gente perde essa proteção de Deus e as consequências vêm. Então vale muito a pena confiar no Senhor, porque Ele nos protege, tanto de fora quanto para dentro. O Senhor conhece nossas vidas por completo. Ele é como a asa dele, a asa da galinha dele, né, juntando os pintinhos. O Senhor faz isso com a gente.
Ele está nos protegendo. E basta nós tomar posse disso, confiar nisso. O Senhor me protege. Muito obrigado, Senhor. Confie no Senhor, entrega a sua vida, fique tranquilo. E tem um Deus zelando por nós. Outra coisa, é Ele quem conquista as nossas vitórias. Nós vemos as misericórdias do Senhor. Um dia desse eu falei aqui um pouco sobre as misericórdias do Senhor. E uma delas é a morte de Jesus na cruz do Calvário, que conquistou para nós o direito de salvação. Mas a maior misericórdia. Então, é Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos leva para um caminho glorioso e vitorioso. É Ele que nos faz vencedores e também nos faz muito mais do que vencedores. É Ele, é o Senhor Deus que conquista, não é por mérito nosso. Talvez a gente pense, minha vida está assim porque eu oro, eu estou buscando demais, eu estou jejuando, irmãos. Glória a Deus que você está fazendo isso. Mas isso tudo nós estamos orando, jejuando, buscando o Senhor. Por quê? Porque Ele venceu o mundo, Ele venceu o inferno, Ele venceu o diabo, foi Ele que venceu o pecado. Se não fosse por Ele, irmãos, nós estávamos totalmente perdidos. Então, a conquista, a glória da conquista é de Deus. Nós temos que reconhecer isso, arrependendo nossa vida. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na vida, por ainda que o Senhor vai fazer. Agradecer a Ele, tomar posse dessas vitórias e manter de pé. Embora, irmãos, na nossa vida há muitos fracassos, há muitos erros, há muita luta. Embora tenha tudo isso, nós temos que lembrar que nós temos um Deus também que é totalmente vitorioso, forte, que luta por nós. Muitas vezes a gente erra ali, faz coisas que desagradam o Senhor, vem as consequências, a gente vai colocar a culpa em tudo, até em Deus, mesmo na gente. Não, irmãos, é reconhecer. O Senhor Jesus já venceu tudo isso aí. Eu vou tomar posse, mesmo não estando errado, eu quero o Senhor, vou me arrepender. Embora tudo isso que nós estamos passando, nós temos um Deus que luta por nós, que zela por nós. Embora sejam fortes os nossos inimigos, que se levantam contra nós, Deus prevaleceu sobre todos eles. Embora nós não temos muitas vezes forças para levantar a nossa cabeça, o Senhor está olhando por nós com sua onisciência, com sua onipotência, com sua onipresença. Lembre-se disso e levante a sua cabeça. Não fique parado, não fique com medo, não fique aí ameaçado por coisas desse mundo ou se sentindo indigno, às vezes, de estar diante do Senhor. Não, irmãos, levante a cabeça. Nós estamos escondidos com Cristo. Ele venceu por nós e agora nós podemos chegar até Deus. E nós estamos seguros nele. É Ele que nos garante a vitória, é Ele que nos dá a salvação. Nossa salvação está garantida por meio de Jesus Cristo. Então nós aprendemos no passado que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos colocou o Filho dele, porque nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Porque os judeus rejeitam Ele. João capítulo 1, versículo 14. Mas todos, quando receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós cremos em Jesus, nós agora recebemos Ele como Salvador, nós somos feitos filhos de Deus. E nós devemos levantar nossa voz, erguer nossa voz com toda força, falar igual o apóstolo Paulo que diz em Romanos 8,31: se Deus é por nós, tomar essa palavra como posse, erguer nossa voz: Senhor, o Senhor está comigo, então ninguém pode contra mim, nem o pecado, nem o mundo, nem o inferno, nem a carne vai me vencer, porque Jesus Cristo já venceu e eu também vou vencer. Essa que tem que ser a nossa confiança, nossa determinação. Então ele mostra que levantou 4 filhos,
mas levantou os ferreiros para derrubar esses chifres, porque Deus tem todo o poder na sua mão. Olha só o que diz no final do versículo: esses ferreiros, pois, vieram para amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Então nós vemos, irmãos, que Israel hoje ainda está espalhado. Eles ainda não foram ajuntados. Estão ainda sofrendo um pouco com isso aí. A promessa do Senhor é que vai se levantar um ferreiro para destruir tudo isso que passou, que aconteceu, e vai ter uma promessa de restauração ainda do povo. Mas nós, como igreja, nós já recebemos essa promessa. Nós recebemos Jesus Cristo, que já venceu todos esses tipos de maldade, de chifre que levantou contra nós, levanta contra nós todo dia, já mostrou para nós que nós podemos vencer. Agora nós tomamos. Essa foi aqui a segunda visão de Zacarias. E para terminar, eu queria concluirmos com uma palavra-chave. Os irmãos levaram o coração de vocês. E ela tem 4 letras. A primeira letra, C. Guarde a letra C. Em João, no capítulo 1, versículo 12. Coloca para nós, Marcelo. João, capítulo 1, versículo 12. Eu falei 14, mas é 12. Olha lá. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para quem? Aos que creem. Aos que creem no seu nome. A letra C. Creia. Essa é a primeira palavra que eu queria falar, porque nós somos filhos de Deus por meio de Cristo. Por isso nós aprendemos no passado. Aquele que crê no Filho tem a vida. Quem é filho tem direito à herança. Quem é filho tem direito a chegar ao Pai com mais credibilidade. Aquele que crê em Jesus Cristo e acredita no modo de vida que Jesus ensinou, ele faz de tudo para parecer com Cristo. A gente que crê em Deus, nós cremos na onisciência, na onipotência, na onipresença de Deus, que tem todo o controle na sua mão, que está em todo lugar, que tem todo o conhecimento de tudo. Nós temos que crer em Deus, porque o que a gente crê dirige a nossa vida. Preste atenção, irmão. O que a gente crê dirige a nossa vida. Já parou para pensar isso? O que nós queremos faz a gente seguir aquele caminho. Então, creia em Deus e siga o caminho dele. A segunda letra, A. Arrependa-se. Por isso que Zacarias começou a profetizar no capítulo 1, versículo 1 ao 6. Arrependa-se. Porque muitas vezes nós temos andado conforme o nosso coração, as nossas vontades, a vontade da nossa carne, andando de forma cética, sabe? Olhando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E quem que é o nosso rei? É Ele, Jesus. Então, se nós nos arrependermos, nos voltarmos para Ele, reconhecer, sabe? Reconhecer em nós a humildade, falar: Senhor, eu não sou nada, o Senhor é que é tudo na minha vida. Arrepender de verdade. Talvez nós precisamos de arrepender da forma que nós arrependemos, porque muitas vezes nós arrependemos no passado de uma forma que não foi totalmente sincera. Por isso que nós vemos pessoas que não têm mudança sincera na vida, não têm um caminho para percorrer na vida, e vive aí pecando, vive aí fazendo as coisas conforme as suas vontades. Então, creia e arrependa-se. Letra C novamente. Creia. Creia. Confie, confie. Creia, arrependa-se, confie. C, A e C. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.
Confiar em Deus, irmãos, de verdade. Sabe, quando a gente observa a grandeza de Deus, eu gosto muito de astronomia, estava até falando com o meu irmão ontem, a gente vê a grandeza que é esse universo que ele fez, esse tanto de estrelas, de galáxias, do Sol, de tanta coisa que tem acontecendo ao mesmo tempo para nós ter vida aqui na Terra. Irmãos, estude isso para você ver como é lindo tudo que Deus fez para que nós tenhamos vida aqui hoje, para que nós respiremos esse oxigênio, para que nós tenhamos o raio do sol na medida certa, para nós dar a luz certinho. Então, a grandeza de Deus na sua criação, Deus fez tudo isso e colocou uma coroa da criação, que é o homem na terra. Nós somos a melhor criação de Deus. Ele fez tudo isso para nós. Então Ele é grande, Ele é poderoso. E como o nosso Pai, que Jesus trouxe Deus como Pai para nós, não mais como um Deus a qual nós temos que sacrificar as coisas, não, mas como um Pai que protege o filho, como um Pai que abraça o filho, como um filho que confia no poder do Pai. Confio no meu Pai, que filho que salta de alturas no braço do Pai, que confia nele com toda a força. É isso que nós temos que fazer. E confiar, irmãos, é dedicar, deixando que Deus tenha o controle de tudo, para dedicar a Ele coração. E por último, letra O, obedecer. 1 Samuel capítulo 15, 22, lá no final do versículo ele vai falar: obedecer é melhor do que sacrificar. Então, é levantar, voltar os nossos olhos para Deus, viver o padrão dele, obedecendo o padrão dele, porque aquele que ama o Senhor obedece os seus mandamentos. João 15 vai dizer isso. Se nós não obedecemos ao Senhor, nós não obedecemos. Nós não obedecemos, cumprimos os mandamentos dele, os princípios, mas nós não obedecemos. É fato isso. Então, se eu amo o Senhor, eu obedeço a Ele. Se eu amo meu Pai, eu obedeço meu Pai, eu respeito meu Pai. É assim que nós devemos seguir. E essa palavra, irmãos, ela não é presa lá na história de Israel. Ela é para toda a igreja do Senhor, para todo o seu povo, em toda a época, de qualquer história. Creia, arrependa-se, confie e obedeça. Juntando as iniciais dessas 4 palavras, vai gerar uma palavra chamada capo. É na fraqueza, quando nós estamos fracos, quando nós estamos para baixo, que Deus nos torna forte. É quando nós reconhecemos nossa pequenez, nós nos humilhamos diante do Senhor, nós reconhecemos que nós não somos nada, nós reconhecemos que nós não podemos nada, nós reconhecemos que nós somos caco diante de Deus, nós somos barro. É que o Senhor nos torna forte, é que Ele atua na história, é que Ele atua na nossa vida, na nossa família, para a glória do nome dEle. Como nós colocamos diante dEle como caco na mão do oleiro, para que Ele trabalhe em nós, para que Ele atue em nós, porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Então, irmãos, essa foi a segunda visão de Zacarias, e que o Senhor abençoe cada um de vocês, possamos ser cada dia mais humildes e mansos de coração, como Jesus ensinou, reconhecendo que nós somos nada, nós somos caros de Deus, mas o Senhor que nos levanta, que nos faz forte, é Ele que tem todo o controle da sua mão. Então, creia, arrependa-se, confie e obedeça para a glória do nome dEle. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar por ele.
queira falar. Olha aí. O Senhor considera as nações do continente como uma ilha. Como nada. Uma gota de óleo. Eu controlo a história. Eu estava esquecendo. E a pergunta de hoje? E quanto aos nossos inimigos? O que vai acontecer com eles? A resposta é: o Senhor os destruirá. Amém? Qualquer um que se levanta contra o povo de Deus, as portas do inferno não vai prevalecer. Amém? Creia, arrependa-se, confie e obedeça. Amém? Vamos fechar nossos olhos, dedicar esses minutos ao Senhor, orar também pelos pedidos que foram feitos aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós exaltamos, ó Deus, o seu nome nessa manhã. Porque nós sabemos, ó Pai, que a quão grande obra o Senhor já fez por nós até aqui. Nós te glorificamos, ó Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Nós te glorificamos, ó Deus, porque levantou-se esses chifres todos aí contra nós, mas o Senhor é mais forte. O Senhor enviou Jesus para vencer o mundo. O Senhor enviou Jesus para vencer o diabo, vencer o pecado, vencer a carne. Nos mostrou o caminho a seguir. E nós queremos, Senhor, nós queremos crer em Ti cada dia mais. Nos ensina a ter mais fé. Nós queremos, ó Senhor, arrepender dos nossos pecados, nosso modo de vida todos os dias. O Senhor nos ajude a fazer isso, ó Deus. Nós confiamos inteiramente em Ti, sabendo que o Senhor tem todo o controle na sua mão. E nós pedimos ao Senhor, nos ajude, nos dê força, Pai, todo dia, para obedecer os Seus mandamentos. Mostre, Pai, cada dia mais, através do Teu Espírito Santo, o caminho a nós que nós devemos seguir para Te obedecer, para que o Senhor, Pai, possa ser engrandecido totalmente em nossas vidas. Deus, nós oramos também pelo Pai da irmã Silmara. O Senhor possa, Deus, tocar naquela vida agora, trazer, ó Pai, paz, trazer consolo também, restauração, trazer cura, libertação para aquela vida completa, Pai, em nome de Jesus, do alto da cabeça até as plantas dos pés. O Senhor vai abençoando, vai transformando, vai reanimando, vai revivando, vai curando, libertando, em nome de Jesus. Também pelo irmão ali que a nossa irmã comentou, Deus, que o Senhor toque nessa vida, que ajude, Pai, nesses dias, restaura essa vida de dentro para fora. Nós te pedimos em nome de Jesus, te agradecemos. Pedimos ao Senhor que o Senhor vá conosco e fique conosco, Pai, porque já está ficando tarde. Nós sabemos que está chegando o tempo do fim. Nós queremos o Senhor, nós queremos estar com o Senhor todo dia. Nos abençoe durante esse dia, nos dê também uma boa tarde e um culto maravilhoso para a glória do Seu nome, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor abençoe cada um de vocês, graças a paz. Então, mais logo, 7 horas para dar mais glória ao Senhor. Amém?